Alunos do segundo ano do ensino médio, aqui é a professora de Geografia Welma Pereira. Iremos iniciar mais uma correção, semana 2, do Plano de Estudo Tutorado PET. O eixo temático são Problemas e Perspectiva do Urbano. O tema central, Urbanização e Relações Econômicas. Antes de começar a correção, vamos falar um pouquinho sobre os setores da economia. Setores da economia é a produção e sustento de um país. Se divide em setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário reúne as atividades agropecuárias, extrativismo, a pesca e a silvicultura. O setor secundário abrange as atividades industriais e a construção civil. E o setor terciário agrupa as atividades do comércio e de prestação de serviços, como sistema bancário, administração pública, as atividades de saúde, educação, transportes e telecomunicações. Ainda, para alguns cientistas, está surgindo um novo setor da economia que chama-se setor quaternário. É o setor de ciências, tecnologia e inovação. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades ligadas a tecnologias avançadas, como informática, eletrônica e produção de chips. Atividade 1, página 71. À medida que as sociedades se desenvolvem, suas atividades econômicas se tornam mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e a participação dessas atividades no meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas dos serviços e do comércio estão para exercer uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. No geral, os países desenvolvidos possuem a maior parte de sua população no setor terciário. Países subdesenvolvidos predominam o setor primário, que é da agricultura. E nos países emergentes, tem-se predominado o setor terciário. A partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade brasileira, considerando a população que ocupa cada setor da economia? No Brasil, predomina-se em primeiro lugar o setor terciário. Em segundo lugar, vem o setor secundário de indústrias. E em terceiro lugar, o setor primário, que é a agropecuária. Então, resposta: o setor predominante onde a população brasileira está ocupada é o setor terciário, devido à maioria da população ser urbana. Porém, 40% do emprego no setor terciário do Brasil são informais ou autônomos. Isso é muito preocupante. Por isso, gente, que na atualidade, no caso aí dos auxílios emergenciais devido à pandemia, o governo federal tem ajudado essas populações. Atividade B. Quais motivos que fazem com que em países desenvolvidos a maioria da população desenvolva atividades no setor terciário? Pelo fato da maioria da população dos países desenvolvidos viverem no meio urbano, onde a predominância do setor terciário da economia envolve o alto grau de tecnologia e mão de obra altamente capacitada e serviços informacionais. O setor terciário é marcante nesses países. Quanto maior o grau de riqueza nesses países, mais são as atividades envolvidas nesse setor. Observe o gráfico para responder as atividades 2 e 3. População economicamente ativa do Brasil. Em 1940, a população predominante do Brasil era rural. Então, percebe-se que o setor primário, atividades agrícolas e extrativismo, era mais de 60%. O setor secundário de indústria era bem abaixo de 20%. E o setor terciário, um pouquinho a mais de 20%. Então, nessa época, predominava o setor primário. Já em 2006, houve uma grande diferença. Diminuiu as atividades no setor primário, abaixo de 20%. Aumentou o setor secundário, porque nessa atualidade o Brasil já possui uma população predominantemente urbana, né, e industrializada. Então, mais de quase 40% do setor secundário. E o setor terciário é o maior, com mais de 40%. A população economicamente ativa representa o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum trabalho. No gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos a população ativa que trabalhava no setor primário?
Através do gráfico, pode-se perceber que houve uma diminuição da população economicamente ativa no setor primário devido à diminuição da população rural e o aumento da população no meio urbano. No mesmo período da população que ocupa o setor terciário, no setor terciário houve o aumento da população economicamente ativa, pois aumentou o processo de urbanização no Brasil nesse período. Pensando no município onde você vive, pesquise informações em diferentes fontes, como se apresentam os setores da economia, para responder as questões a seguir. Uma das fontes importantes é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nele se encontra todas as informações dos municípios. O IBGE faz pesquisa de 10 em 10 anos. Esse ano seria um novo censo realizado, porém com a pandemia não pôde ser realizado, né? Então a pergunta a população economicamente ativa no seu município trabalha predominantemente em qual setor da economia? Justifique. Aí é uma atividade individual, uma resposta individual. A resposta aqui será do município de Alpinópolis. A população economicamente ativa trabalha predominantemente nos setores terciários e primários. As atividades envolvidas em serviços e agropecuária são fundamentais para a economia do município. Então, se analisar comparando com o Brasil predomina primeiramente o setor terciário e depois o secundário. Em Alpinópolis é o contrário. Primeiro é o terciário e depois o agropecuário, que é o setor primário. São muito importantes para a economia do município. Uma breve pesquisa com seus familiares. Em qual setor da economia a maioria trabalha? Aí você também é uma resposta individual. Aqui no meu caso, por exemplo, eu trabalho no setor terciário e o meu esposo no setor primário. Aí você faça a pesquisa com seus familiares, com seus pais, né, em quais setores de atividades eles trabalham. O trabalho informal sem carteira assinada é uma realidade no Brasil. Qual o setor da economia essas pessoas pertencem? Explique. O trabalho informal é aquele tipo de atividade realizada sem carteira assinada, sem registro oficiais. Isso ocorre em todos os setores da economia, sendo em sua maioria no setor terciário. Atividade 5. Observe os anúncios de emprego e classifique as ofertas de vaga por setores da economia. Empregos em Cuiabá. Vagas para promotor de vendas, supervisor de logística, auxílio de logística. Então, são serviços para prestação de serviço que está no setor terciário. Vaga de emprego em função pintor industrial. Isso aí também já é no setor de atividade industrial que pertence ao setor secundário. Pessoal, espero que tenham compreendido os setores da economia para a resolução dos exercícios. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.